Parlamentares, representantes de entidade de classe, da área da saúde, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do deputado Cabo Almi, ele que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional, realiza nesta tarde esta reunião com o objetivo de dar posse aos membros da Frente Parlamentar, bem como planejar ações para a presente gestão. Para compor a mesa dos trabalhos, vamos receber deputado Cabo Almi, ele que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional. Convidamos para compor a mesa a nutricionista Dulce Ribas, ela que é membro do Conselho Federal de Nutricionistas. Convidamos o ex-coordenador desta frente parlamentar, João Grandão, deputado, ele que foi deputado aqui da 10ª legislatura. E foi o coordenador desta frente parlamentar. Convidamos a senhora Maria Cristina Mendes Bignar de Pessoa, ela que é do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região. Convidamos a senhora Fernanda Savic de Almeida, ela que é da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o senhor Edson Maidana, presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos a senhora Marina Ricardo Nunes Viana, ela que é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Registramos a presença, que está aqui prestigiando este evento, o senhor Wilson Farinha, ele que é superintendente de Administração e Finanças da SEDAST, neste ato representando a secretária de Estado, a senhora Elisa Cleia Nobre. Registramos também a presença do Genivaldo Marquisa, neste ato representando o Fórum Permanente das Entidades Não Governamentais. Este evento ele está sendo gravado e será transmitido pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande e Dourados, será transmitido no canal 9. Os registros fotográficos desta reunião estarão disponíveis na galeria do site da LMS. Para abertura e as boas-vindas, convidamos o deputado Cabo Almi, ele que é o coordenador desta frente parlamentar em defesa da segurança alimentar e nutricional. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos, declaro aberto esta posse dos membros da frente parlamentar em defesa da segurança alimentar e nutricional. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa, Casa de Leis e da Cidadania. Quero considerar aqui já nominados a mesa de autoridades. Gostaria de informar os presentes sobre a composição dessa frente parlamentar, os membros, deputados que comporão essa frente. Deputado Cabo Almi, coordenador, que vos fala. Deputado Pedro Kemp, o vice-coordenador. Deputado Pedro Kemp, deputado Cabo Almi, já se encontra presente? Deputado Pedro Kemp, chega para cá, Pedro. Acabou de chegar. Vamos compor a mesa dos trabalhos. Chega aqui, Pedro. Você não veio, João está aqui. Ó. Ele que é o vice-coordenador, né, desta frente parlamentar. Isso. Deputado Capitão Contar, repetindo aqui, do PSL. Deputado Coronel Davi, do PSL. Deputado Evander Vendramini, do PP. Deputado Gerson Claro,
PP, deputado Márcio Fernando, MDB, deputado Neno Razu, PTB, deputado Pedro Kemp, já falei, deputado professor Rinaldo, do PSDB. Os componentes da mesa, depois se tiverem como anotar, está aqui os nomes dos comporão a frente parlamentar. Severina, vamos dar posse, então, para a frente? Vamos lá. Então, com a devida... Na sequência, eu abrirei aqui para a fala da mesa, né, e o plenário também, se estiver interessado em fazer uso da fala também sobre o tema, sobre a criação da frente, nós estamos aqui à disposição. Com as devidas orientações do nosso deputado Cabalmi, coordenador desta frente parlamentar, passamos, neste momento, a leitura do termo de posse. Pelo presente, os membros titular e suplente da Frente Estadual em Defesa da Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no Palácio Guaicurus, localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, nesta cidade de Campo Grande, MS, tomam posse para o mandato de 18 de junho de 2019 a dezembro do ano de 2022. Abaixo discriminados, os indicados que assumirão suas funções sobre o compromisso de comparecer às reuniões quando convocados para discussão e aprovação de assuntos pertinentes, por ser esta a expressão da verdade, assinam a seguir. Como coordenador desta frente parlamentar, para assinar o termo de posse, convidamos o deputado Cabo Almi. Cadê a caneta? O termo de posse já está aqui, para que seja assinado pelos parlamentares, membros desta frente parlamentar, que se fazem presentes aqui nesta reunião, com a finalidade de dar posse aos membros. Convidamos o deputado Pedro Kemp, que também é do Partido dos Trabalhadores e assume como vice-coordenador desta frente parlamentar em defesa da segurança alimentar e nutricional, aqui deste parlamento. Os dois parlamentares recebem aí os representantes de instituições para que possam assinar o termo de posse. Como titular da Secretaria Especial de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul, SESAI, convidamos a Eliete Domingues Rios Magione. Deputado Pedro Kemp, que é o vice-coordenador, convidamos para prestigiar aqui, junto com o coordenador, as assinaturas aí deste termo. Convidamos a Carla Betânia Ledesma Dinadai, ela que está aqui como suplente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, SEMAGRO. Pela Secretaria de Estado de Educação, como titular, convidamos para assinar o termo de posse a Jaqueline Veras de Souza. Pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, para assinar o termo de posse, Fernanda Savic de Almeida. Pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, SEDAST, como titular, convidamos para assinar o termo de posse Lucimar Carrilho de Arantes. Pela Caiçã, convidamos para assinar o termo de posse como titular a Marcileia Sandim.
Pela Unigran Capital, como titular, vamos receber a professora Jennifer Michelini de Oliveira Custódio. Pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Anhanguera Unidep, como titular, convidamos para assinar o termo a professora Luísa Camargo Rodrigues Santos. Pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, como titular, convidamos Gabriela Caroline Dias Assis. Como coordenação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Campo Grande MS, como titular, convidamos a Ruth Alves Gomes. Pelo Conselho Regional de Nutricionistas da Terceira Região, CRN 3, convidamos como titular a Fernanda Maciel Mendes da Costa. Como titular da Federação das Associações de Moradores de Mato Grosso do Sul, FAMEMS, convidamos Elias Rodrigues Santana. Pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Como titular, convidamos a Leia Vilas Boas, Decerto da Silva. E também, como suplente, pelo MST, nós temos aqui a Marina Ricardo Nunes Viana. MST, nós temos então a titular, que é a Leia Vilas Boas, Deserto da Silva, e suplente a Marina Ricardo Nunes Viana. Pelo Movimento Camponês de Luta pela Reforma Agrária. Como titular, convidamos Solange Clementino de Sá. Pela Associação Negra Quilombola Ribeirinha, do Distrito de Águas do Miranda, Bonito MS, convidamos como titular o Leonardo de Oliveira Melo. Pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campo Grande MS. Como titular, convidamos o Flávio Franco Serrocami. Pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA-MS, como titular, convidamos para assinar o termo a Cristiane Leal Bertaco. Pelo Conselho Regional de Serviço Social da 21ª Região, CRES, convidamos como titular Enilda Maria Lemos. Juntamente com os parlamentares, pela Assembleia Legislativa, como titular, Paulo Ângelo de Souza.
Também pela Assembleia Legislativa, em conjunto com os parlamentares, como titular Lúcia Maria Furtado da Silva. Pela Secretaria de Estado de Saúde, SES, como titular Anderson Leão Nogueira Rosbach. Finalizamos, então, a assinatura deste termo de posse. Uma salva de palmas a todos aí, os parlamentares e os representantes das instituições, das universidades, que estão aqui para somar, junto aos nossos parlamentares, em defesa aí dessa frente parlamentar, em defesa da segurança alimentar e nutricional aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Neste momento, deputado Cabalmi, presidente desta frente parlamentar, conduzirá os trabalhos da mesa. Tá. Nesse momento, quero declarar empossado a frente parlamentar de segurança alimentar e nutricional e do Conselho, também das lideranças aqui presentes, que tomam posse nesse momento e que assinaram a ata. A frente de segurança alimentar e nutricional tem como objetivo fomentar debates e políticas que permita a dignidade da pessoa humana, o idoso, o deficiente, o quilombola, o indígena, os acampados, os assentados, que seja uma questão universal, o pão na mesa de cada ser humano nesse estado de Mato Grosso do Sul. Quero abrir aqui para os representantes aqui da mesa usarem a palavra e, na sequência, abrirei para o plenário, que se alguém quiser se pronunciar, que fiquem à vontade para engrandecer e concluir aqui a criação dessa frente parlamentar. Quero abrir aqui de imediato o deputado Pedro Kemp, vice-coordenador da frente, para que possa usar da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado Cabalmi, que é o presidente desta frente parlamentar, dizer que é uma satisfação participar desta articulação, na verdade, de parlamentares com membros da sociedade civil, representantes aqui de vários organismos e entidades, porque esta é uma frente que visa a garantia de um direito fundamental da pessoa humana, o direito à segurança alimentar e nutricional. Nós vivemos num país de extremas desigualdades sociais. O nosso país, ele está entre os primeiros colocados no ranking dos países mais desiguais do mundo. Nós temos um potencial extraordinário, somos um país economicamente forte, rico, de riquezas naturais, porém há uma concentração de riquezas que eu diria escandalosa. O último relatório da Oxfam Brasil, uma entidade que acompanha o nível de desigualdade social, este relatório deu conta que apenas 6 pessoas, meia dúzia, elas têm a mesma riqueza que a metade mais pobre da população brasileira. Então, é um nível de concentração de riquezas muito grande nas mãos de poucas pessoas, enquanto que a grande massa, a maioria da população brasileira, vive em condições muito precárias e um número muito significativo em condições de pobreza. A pobreza, inclusive nos últimos anos, tem aumentado e voltou
a fome no Brasil. Quando a gente, alguns anos atrás, tinha saído do mapa da fome, né? Agora o Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome. Nós temos pessoas que não conseguem se alimentar dignamente ou de uma forma satisfatória todos os dias. Isso é uma preocupação que deve nos mobilizar, porque é uma situação que nós não podemos admitir. Eu agora me lembrei de uma frase do Dom Helder Câmara, saudoso Dom Helder Câmara, um profeta que o nosso país, né, teve, que era uma pessoa muito engajada na luta, né, pela igualdade social. E Dom Helder Câmara, ele disse que, vou tentar traduzir, a frase é em francês: La faim des autres condamne toujours tous ceux qui n'ont pas faim. Quer dizer, a fome, né, de alguns condena todos aqueles que não têm fome, mais ou menos assim. Então, nós, se temos pessoas no nosso meio, né, que vivem em situação de desnutrição, de uma alimentação inadequada, por conta das condições financeiras, isso condena toda a sociedade. A sociedade é responsável, né, por essa situação. Então, esta é uma frente parlamentar que tem um objetivo extremamente importante, caro, deve nos envolver e deve nos articular sempre com medidas, iniciativas, projetos que nós possamos pensar, né, para a garantia da segurança alimentar e nutricional do nosso povo aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, parabéns a todos pela adesão a esta frente e que nós possamos trabalhar juntos. Obrigado. Agradecemos o deputado Pedro Kemp, vice-coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. Nesse momento, permita aqui a palavra ao ex-deputado João Grandão, nosso colega que está conosco aqui, para que ele possa proferir as palavras aqui nessa abertura na questão da frente. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, né? Uma satisfação aqui, mais uma vez, conversando com vocês. Quero cumprimentar toda a mesa. Eu lembro aqui, né, citar algumas pessoas, a Marcileia, a Fernanda da Fiocruz, a Maria Cristina, o Edson, a Solange, a própria Marina, enfim, todos vocês que estão aqui, saiba de que a gente teve uma iniciativa em relação a isso e sou muito feliz, viu, Pedro Kemp, e cumprimento você e o Almir, particularmente o Almir pela forma como nós conversamos, né? O Paulo trabalhou comigo durante 4 anos e estava, né, com essa missão, e nós chamamos então o Almir lá no gabinete, quando infelizmente eu fiquei de fora por 300 e poucos votos, e solicitamos então ao Cabo Almir que tivesse essa sensibilidade. E aí, Almir, eu estou falando assim muito rapidamente, por que nós conversamos contigo para que você pudesse tocar e fazer o que você está fazendo aqui. Primeiro porque me engrandece muito saber de que foi me dado o papel em 2003, a gente tinha que achar uma saída em relação à questão do Fome Zero, que não tinha nenhuma situação institucional que poderia ser colocada para efetivamente ter possibilidade de resolver, entre aspas, a questão nutricional, enfim. E aí, numa lei, que era uma lei de renegociação de dívida, eu tive a felicidade fui chamado no gabinete daquela época da Casa Civil, por ser um membro titular da Comissão de Agricultura, e a Lei 10.696, nós colocamos no artigo 19, quem quiser conferir depois, é uma lei que fala sobre renegociação de dívida, e coube a mim colocar um artigo 19 totalmente diferente do que dizia a lei, para então instituir o chamado PA, o programa que a gente, até hoje, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que numa conexão muito forte com a Conab, permitiu
que fosse efetivamente dada uma política para a questão alimentar. E eu fui o relator dessa lei. Numa quinta-feira de 2003 foi aprovado em plenário e foi sancionada na época, o presidente Lula sancionou essa lei e deu essa possibilidade, que inclusive vocês sabem muito melhor do que eu, que isso também avançou e incentivou muito a produção, incentivou a própria política, né, de segurança alimentar. A merenda escolar hoje tem uma situação extremamente definida, que tem muito a ver com isso. Então, assim, e eu concluo dizendo que nós fizemos isso pela experiência que a gente teve. Eu trabalhei na roça até os meus 18, 20 anos de idade, 18 anos, 18, 19 anos de idade. E tinha uma situação em que produzia lá o arroz, o feijão e tal, e não tinha como vender, e aí o atravessador chegava e comprava pelo preço que achava melhor. E aí essa lei não permitiu a compra da Conab, fazendo um processo sem licitação. Foi a coisa mais difícil que teve, porque algumas pessoas não entendiam o que significava fazer a compra sem licitação, fazendo a confecção de preço regionalizado para poder fazer com que eliminasse a figura do atravessador, mas tivemos essa possibilidade então de fazer esse debate. Então, Almir, eu queria assim cumprimentar todos vocês, e sei que a minha presença aqui hoje é muito mais pelo que significa para mim, sabe, Almir, você e o Pedro Kemp ter assumido essa responsabilidade dessa frente. E agradecer a todos vocês que tiveram confiança, quando nós chamamos para conversar sobre esse tema. Eu até me lembro de um debate que eu fui convidado para ir lá no hotel, não me lembro do hotel, aqui, frente ao shopping aqui, e tinha uma representante nacional, e nós falamos sobre a importância da Lei 10.696. Então, parabéns a todos vocês. Eu citei algumas pessoas aqui, mas quero cumprimentar a todos e dizer, pessoal, assim, do fundo do meu coração, estou muito feliz por saber que a frente parlamentar, né, que ela é efetivamente, que promove o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, ela está viva. E isso, para mim, é um orgulho muito grande, e particularmente saber que 2 companheiros do meu partido, me permita aqui aqueles que não são do PT, mas 2 companheiros do meu partido estão tomando essa responsabilidade. Muito obrigado mesmo, e eu quero, assim, muito sucesso para vocês, e confesso, estou muito emocionado. Infelizmente, teve um corte no PA de quase 80%, né? Infelizmente, nós vamos ter que recuperar isso, para poder as pessoas poderem vender seu produto pelo PA, para garantir efetivamente a segurança alimentar de quem mais precisa. Obrigado, desculpe pela demora, mas é empolgação, porque eu me sinto dentro dessa história. Obrigado, gente. Agradecemos o João, nosso eterno deputado aqui, companheiro, que esteve conosco aqui 4 anos aqui na tribuna dessa casa. E é sempre bom receber você aqui, João. Eu quero, antes de passar aqui para Dulce Ribas, membro do Conselho Federal de Nutricionistas, ainda em tempo, convidar a Alice Leal para tomar posse aqui na frente parlamentar. Ela que é da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Posso como suplente. Pede para ela assinar. Convidar também Genivaldo Marquisa, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com CMS. Está aqui presente, Genivaldo? Ou melhor, o Genivaldo é da coordenação colegiada dos fóruns permanentes de entidades não governamentais. Desculpa, é que eu inverti a leitura aqui, mas está valendo. Eu só aumentei a sua responsabilidade com a frente. Assinar e trabalhar depois, né, irmão? Nada.
Tá, nesse momento eu concedo a palavra à senhora Dulce. E vou permitir, João Landon, você se ausentar aqui da reunião. Está autorizado. Eu vou ouvir, eu vou ouvir a sua. Boa tarde a todos. É com grande alegria que somos testemunhas dessa posse de vocês. Esforçando aqui. Eu fico muito feliz que o senhor esteja aqui hoje, porque nós não podemos esquecer da história. E essa frente parlamentar, ela não começa hoje aqui, né? Existe uma história, e uma história de muita luta. E é importante lembrar da luta que já foi travada, para que os que agora irão iniciar, ou aqueles que já estavam e que vão dar continuidade, possam planejar melhor. Porque nós vamos precisar de estratégias, sim. Mas antes de falar um pouquinho disso, eu queria agradecer ao coordenador, deputado Cavalmi, ao vice-coordenador, deputado Pedro Kemp, porque esse tema é espinhoso. E vocês, totalmente conscientes da importância deles, assumiram, né? E entenderam quanto é importante que a sociedade civil e que organizações conscientes da importância desse tema estejam juntos de parlamentares para discutir, para propor. E eu vejo que na escolha dos representantes vocês foram muito felizes, porque eu vi aqui uma rede de instituições e de representantes da sociedade civil que estão por toda parte. Isso é importante, porque é na diversidade de ideias, de experiências, que essa frente vai caminhar. Porque o desafio de vocês é imenso. Veja só, debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao fortalecimento da segurança alimentar e nutricional para a população de Mato Grosso do Sul. É um grande desafio, porque as políticas públicas, elas são necessárias para garantir direitos. E direito da segurança alimentar não é algo que diz respeito somente àquele que não tem o pão na mesa. Muitas pessoas acham que é uma frente parlamentar só para os famintos de pão. Todos nós podemos ser famintos se não temos ambientes saudáveis de escolhas adequadas. Mesmo se eu tiver recursos para adquirir e formas de preparar, não garante que eu tenha segurança alimentar. É claro que a maior fome é aquele que não tem nenhum pão. Isso é emergencial, isso é direito negado. E a sociedade civil, ao lado de parlamentares, é uma forma de tornar que as políticas públicas, elas sejam efetivadas, elas cumpram a sua finalidade e sejam efetivas. E daí a importância de ser em rede mesmo essa representação. Tragam a experiência de vocês, tragam os outros agentes que possam ajudar, porque é necessário. Porque nós sabemos que do outro lado, o marketing dos alimentos não saudáveis é muito forte. As estratégias utilizadas por esses grupos estão por toda parte e às vezes nós não nos damos conta. Então não basta informações sobre o que é saudável, sobre o que é uma boa escolha de um bom alimento, de um alimento adequado. Não basta ter informações, precisa regulamentar para garantia de direitos.
precisa ter projetos, ações, políticas que garantam que esses direitos sejam efetivados. Além disso, precisa regulamentar também formas para impedir que o marketing e que ações de ambientes não saudáveis, de alimentos não saudáveis, não aumentem ainda mais os danos causados na nossa população. Lembrando sempre que a gente tem grupos mais vulneráveis. Então, que as propostas, elas iniciem por esses grupos, os menos favorecidos. E em Mato Grosso do Sul, gente, estão localizados esses grupos. Tem estudos, tem pesquisas, eu vi aqui universidades, instituições de pesquisa como a Fiocruz, já existem dados e estudos suficientes para identificar que grupos são esses. Já existem propostas, só que elas não acontecem, não se resolvem e os problemas agravam. Já existem projetos de lei, mas por que eles não são aprovados? Alguém consegue dizer que eles não são adequados, que eles não são necessários? Não, mas eles são barrados, eles são arquivados, eles são deixados de lado e outros argumentos contrários aparecem. Precisamos ter o livre comércio. Por que o Estado tem que intervir? Porque precisamos proteger. E o que vocês vão fazer é isso, é lutar por essa proteção, por esses direitos. Eu desejo sucesso. E mais uma vez, muito obrigada. Cabalme, deputado Pedro Kempe, João Grandão, parceiro de muitas lutas. Obrigado. Eu vou pedir licença. A gente vem para participar da abertura aqui, então, em nome da mesa aqui, para completar todos. Obrigado pela oportunidade. Legal? Falou, João. Valeu. Eu dou o tempo para casa, vai ficar bravo comigo. Valeu. Nesse momento, convido a senhora Maria Cristina Mendes para usar da palavra. Você volta. Oi, boa tarde a todos e a todas. Estendo meu cumprimento à mesa. E depois da fala da Dulce, eu acho que não restou nada, né? Mas é com grande alegria e satisfação também, porém, depois da fala dela, com receio e medo de ter toda essa responsabilidade que ela colocou aqui. É isso e mais sério ainda. Mas é com satisfação que eu estou representando uma classe diante dessa frente parlamentar e que eu faço assim, que eu possa colaborar realmente com ações efetivas, podendo ser simples, porém efetivas. Obrigada. Agradecemos a senhora Cristina e passo a palavra à senhora Fernanda Sabic de Almeida, né? Da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Boa tarde a todas e todos. Estendo também um cumprimento à mesa. Também quero dizer que depois dessa fala maravilhosa da Dulce, é difícil a gente fazer uma fala, mas eu queria chamar a atenção alguns pontos que ela já tinha comentado. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que me sinto honrada de fazer parte dessa frente novamente, né? Eu já, como representante da Fiocruz, eu já fazia parte da frente, né, até o ano passado, e compor novamente a equipe que colabora, né, com as ações da coordenação aqui na Assembleia, não só uma honra, mas uma responsabilidade de estar aqui, de colaborar e de trazer as nossas contribuições para esse debate que é fundamental, né? Então, como representante de uma instituição de pesquisa, né, de renome, como a Fiocruz,
e que tem, né, na saúde pública, na saúde coletiva, né, essa discussão da alimentação como um dos pontos fundamentais, né, sabendo que saúde pública se inicia, né, quando a gente discute o debate de saúde, a saúde é muito mais, né, isso já mais do que superado, é a ausência de doença, né, ela faz parte a saúde é resultado de uma série de fatores, né, que influenciam no ser humano e principalmente e nós como brasileiros, nós somos um dos poucos países, somos o único país do mundo que discute saúde coletiva, né? Então, entendendo que saúde coletiva é mais do que saúde pública, né? A gente está falando de saúde da sociedade, né? de um povo soberano e que tem tudo a ver com segurança alimentar e nutricional, né? Porque como é que você vai discutir saúde coletiva, como é que você vai discutir saúde com a população que não tem... E daí é isso que eu queria chamar a atenção no que a Dulce falou, que não é só ter acesso a um alimento, mas que alimento é esse? E aí, como agrônoma, né, que faço parte agora de uma instituição de saúde pública, eu chamo a atenção também em relação a como esse alimento é produzido, por quem é produzido, em que condições ele é produzido e para quem ele é produzido, né? Então, a gente precisa colocar essas questões também no debate, né, de que tipo de alimento que a gente quer que a população consuma. E principalmente, né, uma discussão que a gente faz muito no movimento da agroecologia, da qual eu faço parte, né, eu faço parte da sociedade científica, né, da Associação Brasileira de Agroecologia, e uma das nossas discussões é comida de verdade, né? Então, o que é comida de verdade? Né? Porque alimento, né, a indústria do alimento, hoje em dia eu falo de alimento, né, mas o que é esse alimento, né? Não, a gente está discutindo comida, a gente tem que falar sobre comida, que tipo de comida nós queremos que a população acesse, que a população consuma. E lembrando que a questão para além da questão da fome, a gente também está passando por um problema sério, que é a questão da obesidade, né? Então, ter acesso ao alimento, ter acesso à comida, não garante saúde, né? E daí faço novamente resgate as palavras da Dulce, né? Então, não é só ter acesso à comida, mas como é que nós vamos nos relacionar com essa comida, como é que a nossa, né, como é que a gente se relaciona, né, aos alimentos que nos chegam, à comida que nos chega. Então, é fundamental que a gente discuta isso dentro da nossa casa de leis, né, dentro da nossa casa que representa o povo do Mato Grosso do Sul, discutir quais são qual é o futuro que a gente quer para essa população, que tipo de políticas públicas nós queremos, né, para a população em relação à segurança alimentar e nutricional, sendo esse tema um tema para além da questão da nutrição, né? É um tema que ele é abrangente, ele é interdisciplinar, intersetorial, né? A gente está falando de uma série de questões que estão inseridas nesse debate. E aí eu queria também só fazer uma fala que me foi encomendada pelo Paulo. Não sou representante do grupo, mas hoje, por conta, quem iria fazer essa fala era a Fernanda Maciel, mas ela ela precisou se ausentar. Então, eu também queria colocar aqui, agradecer essa frente também, ela foi fruto também de um debate que nós, do movimento que nós tivemos, que é um movimento nacional, mas que nós tivemos organizado aqui no Mato Grosso do Sul, especialmente aqui em Campo Grande, que foi o Banquetaço, tem vários representantes aqui, né, que estiveram aí na luta, organizadas também. A Fernanda era coordenadora do movimento que foi feito aqui, e foi uma ação muito importante que deu destaque para essa discussão da segurança alimentar, né? Foi através do Banquetaço que a gente teve resgatada todo o debate do Conceia e a importância que o controle social, né, que as instituições que debatem essas questões da alimentação, né, essas questões da segurança alimentar e nutricional, e da sociedade civil organizada, que também discute isso, é fundamental para a gente ter políticas públicas assertivas. Então, esse grupo que compõe agora, né, que foi empossado, sabendo que a nossa responsabilidade de estar aqui, de debater, de construir documentos, construir políticas, construir estratégias importantes para o desenvolvimento da população, né? População com fome, população obesa, não é uma população desenvolvida, né? Então, a gente precisa de um Mato Grosso do Sul forte. Obrigada.
Agradecemos a Fernanda, do Fiocruz. A Marina abriu mão da fala, né, Marina? Então eu passo aqui para a sua fala o Edson Maidano. Na sequência, vou abrir para o plenário. Se tiver mais alguém interessado em usar da palavra, está aberta a palavra para o plenário. Quero cumprimentar a mesa com boa tarde, em nome do Cabral Milho e do Pedro Kempis, que compõem a Frente Parlamentar, em defesa da alimentos e nutrições, né? A gente quer agradecer, a primeira vez que a gente está sendo convidado pelo nosso amigo Paulo, que nos convidou para a FAMEN estar presente. É um campo novo testamentano, viu, deputado? Porque a gente mexe mais na área de habitação, então a gente mexe com habitação no estado do Mato Grosso do Sul. Estamos fazendo essas casas aqui, olha, que nós estamos fazendo no estado pela FAMEN e pela CRF. Estamos fazendo já em torno de 1.300 casas no interior do estado. Então, a gente, pegando um gancho, deputado, pelo que eu estou vendo, tem muitas pessoas aqui envolvidas. Gostaríamos também de ver até, se possível, a gente poder fazer tipo uma ordem nessas casas, ter um projeto junto aqui agora, para a gente poder levar, alavancar, junto com essa família carente no estado, que de repente pode ajudar muito também, né, pessoal? Acho que as pessoas estão recebendo essa casa, tem uma área grande, dá para fazer uma horta, até para ajudar no sustento das casas, dos moradores que estão recebendo essas habitações. E a federação, pela primeira vez participando, só tem que agradecer a todos que tomaram posse aqui hoje, juntamente com essa frente parlamentar. Estamos à disposição. A federação está aqui para ouvir e participar no que for possível. Muito obrigado, deputado, pelo convite. Obrigado, Edson. Quero, em tempo ainda, agradecer aqui o Paulo Ângelo e a Fernanda pela condução dos trabalhos aqui, viu, Paulo? Da organização, da mobilização. Confesso que sem o trabalho e a organização de vocês seria quase que impossível nós estarmos aqui dando posse a essa frente parlamentar. Então, muito obrigado a você, a Fernanda, do deputado a Lúcia Furtado, do gabinete Pedro Kemp. Eu quero abrir para o plenário para saber se alguém deseja usar a palavra. Pode vir aqui à frente. Cadê o microfone? Leva para ela. Como é o seu nome? Ruth. Mais alguém deseja usar a palavra do plenário? Boa tarde. Eu sou Ruth, sou engenheira especializada pela FUNAI. Estava na FUNAI de Douraça de pouco, agora estou aqui na FUNAI de Campo Grande. E estou no Serviço de Promoção dos Direitos Sociais, tenho recebido do coordenador essa responsabilidade, né? Essa oportunidade, essa responsabilidade de estar aqui. Então, sou assistente social por formação, então é um tema que nos interessa muito, né? Falo pela FUNAI, não falo pela comunidade indígena, porque os povos indígenas falam por eles, né? E representatividade importa. Então, a FUNAI, como promotora e defensora dos direitos dos povos indígenas, se posiciona e traz as pautas que eles também lutam, mas tem esse cuidado sempre de não falar em nome deles, né? É importante que nós mesmos vamos promover que eles venham, né, nas discussões. Gostaria só de resgatar, coordenador, no começo do ano passado, a FUNAI encaminhou um ofício para a Frente Parlamentar denunciando a retirada massiva de crianças indígenas de suas famílias pelo Poder Judiciário na região do Cone Sul, principalmente Guaranis e Kaiowás, em função, por motivos relacionados à fome, né, e à insegurança alimentar. Então, argumentos de fome e insegurança alimentar utilizados, mascarados como negligência familiar, e que lotaram e ainda lotam os abrigos com crianças indígenas do Mato Grosso do Sul, né? A mídia tem mostrado isso, a gente tem visto. Então, este argumento, né, de negligência familiar, no caso das populações do Cone Sul, Guarani e Kaiowá, passa muito pela condição de acesso ao alimento. Então, a gente participa diretamente desses processos e traz novamente a importância da gente resgatar esse documento, né, que foi encaminhado para cá no começo do ano passado e que traz essa denúncia grave. Por que ela é grave na avaliação nossa? Porque o Estado brasileiro penaliza duplamente os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Primeiro, por os obrigar a viver num sistema que reproduz pobreza e miséria e fome. E segundo, por retirar suas crianças por eles estarem nessa condição.
Então, nós temos mais de 80 crianças indígenas em abrigo hoje no Mato Grosso do Sul, é o maior número do país, principalmente na região de Dourados, que concentra mais de 80% desses números. E os processos judiciais e segredo de justiça, que não nos dão acesso às informações, protegem muito mais os violadores do que a criança, porque ninguém lê o processo e a família não é ouvida. Então, a FUNAI tem essa responsabilidade de pautar essa situação, né? Esses processos judiciais, eles desconsideram, por exemplo, o fato de que o CONSEA, em 2016, esteve no Mato Grosso do Sul, visitou as comunidades indígenas e, ao final da visita, em loco, emitiu um relatório, TECORRA, né, publicado, TECORRA, pelo Direito dos Povos Indígenas, em que considera a situação dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul de tragédia humanitária. Então, quando a gente pensa em tragédia humanitária, a gente não precisa pensar no Haiti, pensar naquelas memórias que a gente tem. A gente lembra das crianças indígenas Guarani e Kaiowá do Mato Grosso do Sul. Então, a expectativa da FUNAI aqui na comissão é garantir a pauta dos povos indígenas como um dos públicos e contribuir na discussão dos demais públicos que nos cabem. Tá? Muito obrigada. Agradecemos pela palavra. João Paulo, ver onde que está esse documento, né? Que o ano passado eu não estava à frente da... então você reencaminha e nós vamos notificar a secretária de Assistência Social do Governo do Estado e o Governo do Estado e mais membros interessados aí, Pedro. Ministério Público, vamos fazer a nossa parte aqui, tá? Até porque nós, parlamentares, somos um pouco também... não é tão fácil de lidar com essa situação. Mesmo que você toma conhecimento, você não tem muito meios para resolver. Então, você ficaria mais a cargo do Poder Executivo, que tem uma estrutura, que tem, né, funcionários que podem ir lá em loco verificar essa situação, atender, talvez, não sei. Né? E também verificar se essa situação... foi através dos conselhos tutelares, através de quem, né, que tipos de denúncias que foram, seja por quem, segredo de justiça. Então, alguém tem que ter como ter conhecimento de fato do que aconteceu para poder apresentar a solução. Passa a palavra para a próxima oradora. Eu sou Emilda, represento aqui o Conselho Regional de Serviço Social. E eu também fiquei encantada com a sua fala, Dulce, né? Estou conhecendo muitas pessoas aqui, estou vendo pela primeira vez. É um prazer estar aqui, né? Mas eu vou pegar uma fala da Fernanda, né? Quando ela diz assim, que não é só ter acesso ao alimento, mas que alimento é esse, né? Então, eu, como assistente social, me vem o quê? Que alimento é esse que nós distribuímos como direito, né, para as pessoas que estão necessitando, né? Então, é um ponto muito assim, profundo para a gente refletir e para levar para a categoria, né? Porque a gente no dia a dia não tem tempo disso, né? De fazer grandes reflexões, porque somos consumidos pelas atribuições, né? E mais algumas coisas que colocam para a gente. E o Pedro Kemp também falou claramente, né? Deu exemplos aí de como anda o processo de fome, não só no Brasil como no mundo. Então, diante disso, né? O CRES, Conselho Regional de Serviço Social de Mato Grosso do Sul, vem reforçar o posicionamento político, né, que a gente tira, deliberado coletivamente, que é do conjunto Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais, de uma das bandeiras de lutas nossa, né, que é defender o direito à segurança alimentar e nutricional como política pública. E nós temos também, em consonância, né, com essa defesa, um projeto profissional que defende a cidadania, que é vida digna, trabalho, igualdade, combate à exploração, à discriminação por orientação sexual, etnia, religião, nacionalidade, e apoiamos os movimentos sociais rurais que lutam
pela reforma agrária como política pública para assegurar a distribuição de terras para a agricultura familiar, que pensa em relações e luta por relações trabalhistas, pela qualidade da água, do ar e dos alimentos. Obrigada. Agradecemos ao orador e perguntamos se há mais alguém inscrito no plenário para falar. Eu queria agradecer primeiramente ao deputado, agradecer ao meu presidente por ter me convidado para estar participando, ao Pedro Kemp. Eu vejo várias pessoas assim, gabaritadas falando do sistema que nós vivenciamos no Brasil, mas eu me vi assim como uma pedrinha pequena. Mas eu lembrei que para a gente fazer um alicerce, a gente precisa de bastante pedra pequena unida, né? Juntamente com areia, que é um pó, juntamente com cimento, que une todas elas. Então, eu achei muito legal fazer essa união. Sou um líder comunitário, comecei a militância em 1990, em 92 já era presidente de bairro, aos 19 anos. Então, a gente está sempre lutando e a gente vê os anseios, as necessidades da comunidade. A gente vê a comunidade lá passando dificuldade com comida. Às vezes a gente vê as pessoas falando bonito. Nossa, mas quando a gente vê lá na ponta, aquela pessoa não está chegando para ela aquilo que é proposto, às vezes, por nossos governadores, para as pessoas que nós acreditamos que vai resolver os nossos problemas lá na comunidade, lá com os indígenas, né, que estão lá. A gente vê tantas dificuldades. Eu tive que sair fora do país, morar fora 3 anos e 8 meses no país, para poder ver algumas realidades que acontecem aqui dentro. A gente vê lá fora o que realmente a maravilha que é esse país. O tanto de oportunidade que nós temos aqui e às vezes nós deixamos passar. E a vida, às vezes nós pensamos, puxa, passou tão rápido, eu era uma criança ontem, hoje nós somos adultos, mas o que nós fizemos para melhorar a nossa situação e a situação dos nossos vizinhos, dos nossos amigos? Então, se nós queremos mudar este mundo, se nós queremos mudar essa nação, realmente nós temos que ver quem está do nosso lado, quem realmente são as pessoas que estão necessitando e o que nós podemos fazer. Eu, como liderança comunitária, nós nos reunimos todo mês para discutir os problemas da região, no caso aqui a região do Prosa. Então nós temos que fazer isso. Eu sento com minha família e começo desde pequeno. A minha filha escolheu ser engenheira ambiental na Federal. Por quê? Porque eu levei ela aos 13 anos para um fórum mundial lá no Rio Grande do Sul para discutir os problemas do país. Então nós temos que discutir, nós temos que realmente saber a necessidade de cada um e de cada um que esteja próximo da gente. Então obrigado, você realmente, obrigado aos senhores por dar a oportunidade da comunidade também de estar falando. Eu várias vezes fui no SEASA trazer alimento para distribuir em frente à minha casa, mas eu vi que isso não é o suficiente. Nós vemos lá com aquela carta de Pedro Vaz Caminha que falava, aqui se plantando tudo dá. Então nós temos que realmente plantar. Igual ela falou, não é o alimento apenas que nós estamos comendo. Às vezes a pessoa tem dinheiro e está comendo um alimento saudável. Mas nós moramos aqui no estado onde tem peixe. E raramente eu como peixe, porque meu orçamento não cabe em comer peixe. Então, o que está acontecendo? Qual que é a política pública que está agindo para que eu possa me alimentar direito? Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Bom, e não havendo mais nenhum orador inscrito, nós vamos declarar encerrada essa reunião, agradecendo a presença de todos e convidando para uma reunião de trabalho, né, por 15 minutos, coordenada pelo Paulo Ângelo e pela Lúcia, mas eu pelo menos não vou chamar você de Fernanda, agora é Lúcia, né? Quero agradecer de novo a presença de todos, né? Muito obrigado por terem vindo, e essa reunião com certeza já vai tirar alguns calendários, né, Paulo, de atuação de trabalho, no qual nós devemos estar se reencontrando de novo, né, para que a criação da frente, na prática, ela possa funcionar em benefício, principalmente dos menos favorecidos, tá bom? Obrigado, está encerrado. Obrigado, Pedro Kemp, né, está aqui do nosso lado. Muito bom, né, você viu, pessoal?